pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Tati. Eu quero mostrar pra vocês alguns dos livros que o Ben, hoje, que tem 4 anos, gosta muito, né, e que eu apresento pra ele sempre, ele me pede e tal. Mas antes, entenda um pouco da nossa rotina com os livros. Eu leio pro Ben desde que ele é bebezinho, aquelas bíblias do bebê, aqueles livrinhos, né, com pouco texto, mas eu sempre incluí na rotina dele os livros. E aí ele tem uma prateleirazinha, só que de pano, né, com os livros, assim, do mês ali, e tem os livros guardados no armário, e eu vou fazendo essa troca, aos poucos eu vou comprando mais, mas ele lê bastante repetidamente, né, a criança gosta muito disso, até que ela grave a história. E aí eu separei para o vídeo de hoje livros, né, ou coleções que o Ben mais gosta, pra compartilhar com você, e de repente você pode gostar de alguma aí e adquirir pros seus filhos também, tá bom? Então vamos lá? O primeiro livro que eu resolvi trazer pra vocês é esse aqui, o livro Edmundo e o Resmungo, da Fernanda Wittig, que espero que esteja aparecendo ele todo aí. Mas ele é um livro lindo, de capa dura. Eu amo essa autora em específico porque eu sigo ela, né, no Instagram, e gosto muito de ver o compartilhamento dela, né, de como ela lida com a família, com a maternidade, teve toda a história dela da espera para ter os filhos, e eu sigo ela desde essa época da espera, e aí ela lançou alguns livros infantis, mas esse em específico eu gosto bastante para a idade do Ben, porque ele fala sobre murmurações. E vejam, a minha criança, com 4 anos, já murmura. Se nós adultos murmuramos, reclamamos pra caramba, imagina uma criança. Criança reclama de tudo. Ai, mãe, tá chato aqui, eu não quero isso, não sei o que, mimimi, papapá, enfim. E aí esse é um livro ideal pra essa idade, né? Em que conta a história do Edmundo, que tá cansado de tanto resmungar, e toda a sua família, ele mora num lugar chamado Resmungolândia. Não vou contar muito da história, né, pra não dar muitos spoilers, mas ele mora num lugar, e aí nesse lugar, na Resmungolândia, os seus pais todos reclamam muito. E aí as resmungações dele, as murmurações viram sacos pesados de pedra, né, e, gente, esse livro tem uma moral linda, né, e aí ele encontra um lugar especial que ensina pra ele que a vida é mais do que só reclamar, e que ele deve sim ter gratidão, enfim, gente, é uma história linda. Fora que o visual do livro, né, de capa dura, e as ilustrações são incríveis, né? A Fernanda costuma pensar muito nos detalhes. Então, esse é o primeiro livro que eu recomendo que você tenha na sua biblioteca aí para sua criança. Com certeza vai ajudar. E o segundo livro, na verdade, é uma coleção. É uma coleção de livrinhos. Inclusive, eu botei até aqui nesse cestinho, porque o Ben, ele pede muito para ler. Nossa, tinha um negócio ali. Aí é uma coleção de mini livros, né, da editora Todo Livro. É muito boa essa coleção, tem diversos livros. E o que eu acho mais incrível é que cada livrinho desse aqui eu gastei em média R$3, vocês têm noção? Aí você pensa assim, ah, mas deve ser um conteúdo bem fraquinho, não sei o que. Não é, gente, eu vou falar pra vocês. Primeiro, que as ilustrações são lindas, apesar de ser pequeno, as ilustrações são lindas. E o Ben gosta muito dos animais que aparecem. Ai, nesse não vai aparecer nenhum, só porque eu falei, mas tipo assim, aqui tem um cachorrinho. E o Ben gosta muito dos animais que aparecem em todos, né? Em todas as histórias. E assim, não tem só as histórias bíblicas, tá? Eu tenho, a maioria das que eu tenho são bíblicas, mas tem histórias assim, por exemplo, Deus fez você especial, tá? Meu primeiro livro de orações. E tem contos infantis normais, assim, tipo Aladim, tá vendo? Então tem clássicos famosos da literatura infantil também, não tem só histórias bíblicas. E, gente, é muito bom. Eu compro numa livraria evangélica, né, ou na Leitura, mas também tem na Amazon. Essa coleção é muito boa. Ah, e o que eu ia dizer, não é uma história mal contada, é uma história bem escrita, tem detalhes. Um dos que eu bem mais gosto é a história de Elias e os profetas de Baal, e a história tem detalhes. Então isso é muito bom, porque não é um livro qualquer de historinhas, sabe? Apesar de ser pequeno e barato, muito barato, ele é muito bem escrito. Então vale a pena você ter uma coleçãozinha dessa assim. E o Ben pede pra ler quase todos os dias na hora de dormir. Ele gosta muito, então vale muito a pena. E a terceira dica que eu vou trazer aqui pra vocês, eu confesso que não é uma dica literária, vamos dizer assim, do ponto de vista literário, tão boa assim. Por quê? Não é um super clássico. Mas eu vou indicar pra vocês primeiro porque o Ben gosta muito. E segundo porque
eu acho que pode te ajudar se o seu filho não tem costume ainda de ler muitos livros, ou se você não começou a cultivar esse hábito cedo, mas ainda dá tempo, gente, então calma, tá tudo bem. Mas aí a ideia é você trazer títulos assim, de personagens, de filmes, de desenhos infantis que a criança já conhece. Então, por exemplo, sua filha não tem o hábito de ler, mas ela gosta de Frozen. Essa coleção aqui, da editora Ridel, ela tem Frozen. Tem Bela e a Fera, tem a Doutora Brinquedos, Princesa e o Sapo, tem do Mickey, do Mogli, do Toy Story. Então, assim, são histórias infantis de filmes conhecidos. Então, de repente, o seu filho e sua filha que não tem o hábito de ler vão gostar. E a história ela é bem completa, inclusive ela é longa. Essa daqui, por exemplo, é do filme 3 do Carros. E conta a história todinha do filme 3. É uma história longa e o Ben gosta bastante. Entendeu? Tá vendo? Tem bastante história. Então, assim, não vou dizer que é um clássico, não é? Nossa, tem bastante mesmo. Inclusive, quando ele me pede pra ler esse livro aqui, eu fico, ai, gente, não é algo esse que demora. Mas eu sei por que ele quer que demore, né? Porque ele quer ficar mais tempo comigo acordado. Vocês sabem como é que as crianças têm estratégias, né? Assim, pra a criança que não tem o hábito, é muito bom, tá? Então, essa coleção aqui, eu super indico. Esse aqui eu comprei na loja Caçula, não sei se tem aí na sua cidade. Você pode, com certeza vai encontrar na internet. Depois eu vou procurar o link, se tiver eu vou colocar pra vocês, tá bom? Então, é uma boa indicação aqui. A quarta e última dica é o Gato Pete. Gente, esse livro aqui é tipo um dos preferidos do Benjamin, com certeza. Assim, com certeza. Não recomendo só para a idade do Ben, mas até para crianças mais novas, porque esse livro eu acho que ele tem desde os 2 anos e ele gosta muito. O Gato Pete é uma história que tem muitas rimas, ela não é toda rimada, mas ela tem muitas rimas. Quando você vai lendo, parece quase uma canção. Tão gostosa que ela é de ler. As ilustrações são lindas, eu amo ilustração assim, tipo aquarelada, né? E tem uma historinha. Um dia eu vou fazer um vídeo com vocês, pra mostrar pra vocês, do Ben lendo esse livro comigo. Tipo, ele não sabe ler ainda, mas ele já sabe praticamente todas as falas. Por quê? A rima, né, e o jeito da história, ele ajuda muito a criança a memorizar. Eu amo meter de molhado. E o Pete chorou? Tanto que não. Ele seguiu caminhando Cantando só a canção. porque tá tudo De boa. de boa. A moral da história é a seguinte. Cadê a página? Como é que é a moral da História. Então, é um livro muito bom da Harper Kids, né? E tem outros livros, tá? O Gato Pete tem uma coleção. O Ben tem um outro que é dos bolinhos desaparecidos, de um outro vídeo eu vou mostrar pra vocês. Mas eu separei esse porque esse daqui é o preferido dele, tá? Então, assim, é uma leitura muito gostosa e o livro é muito bonito, cheio de cores. E eu posso dizer assim que eu recomendo de 2 a 4 anos, porque o Ben desde os 2 anos tem, e desde os 2 anos ele pede repetidas vezes. Ah, mamãe, vamos ler hoje o Gato Pete? Vamos. E aí a gente lê. Então, eu super recomendo. Enfim, gente, então essas foram as primeiras dicas, o primeiro conteúdo que eu pensei em trazer aqui, do meu jeitinho, explicadinho, tanto é que é demorado, né? Mas que bom que o YouTube é o canal, é a rede em que eu posso falar, né? Esse é o meu jeito de explicar as coisas, falando bastante, trazendo detalhes. Eu gosto disso porque eu gosto de receber esse tipo de informação. Porque comprar coisas, fazer coisas sem você saber e depois ter uma experiência ruim é chato, né? Na maioria das vezes. Tudo bem que acontece, mas é chato. Então, se a gente pode comprar um livro, por exemplo, mais direcionado para o nosso filho, maravilha, hein? Se inscrevam no meu canal, né? Ativem as notificações para receber os próximos vídeos e deixem sua curtida. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais, galera. Tchau, tchau.